Então, aqui na correção do quiz 4, essa primeira dizia para a gente analisar essas alternativas, né, e apresentar a alternativa que elas são verdadeiras. Então, na primeira, é preciso aplicar regra de L'Hopital. Então, aqui, ó, na primeira, a gente consegue perceber que esse limite ele vai dar 0 sobre 0. Então, a gente tem que aplicar a regra de L'Hopital para fazer esse limite. Bom, na segunda diz que o limite tendendo a 0 é igual a 2. Então, vamos lá. Ó. Quando eu calculo o limite na 2 aqui, ó, dá 0 sobre 0. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o limite. Eu vou derivar, fazer a regra de L'Hopital, né? Ó, vou calcular. Eu chamei f de x da primeira função e g de x da função que está no denominador. Então, na verdade, eu vou calcular o limite das derivadas, que vai ser a mesma coisa que o limite das próprias funções. Bom, quando eu faço a derivada, ó, a derivada de 3x, vou fazer até com outra cor aqui para vocês enxergarem. A derivada de 3x ao quadrado mais 2x é 6x mais 2. E a derivada de e na x menos 1 é e na x. Calculando agora o limite aqui, ó, eu encontro o valor igual a 2. Tá? Bem simplesinho. E a outra função ali, ó, a terceira diz o seguinte, que aquela função ela tem um ponto de inflexão em x igual a 1. Bom, como é que a gente calcula o ponto de inflexão? A gente determina, né? A gente tem que calcular a segunda derivada e igualar ela a zero. Então, primeiro eu calculo a primeira derivada, ó, aqui. Depois, calculo a segunda derivada. Calculando a segunda derivada, eu vou igualar a segunda derivada a zero. Fazendo isso, eu encontro x igual a 1. Certo, pessoal? Na 2, diz aqui, o teorema de L'Hopital é um método para resolver limites. Sabendo que tal, seno de x tal, determine esse limite. Então, ó, esse limite dá 0 sobre 0. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o limite das derivadas. Então, derivo a primeira função. Ó, derivei a primeira função. Estou chamando aqui, ó, essa daqui de f de x e a de baixo de g de x. Faço as derivadas e calculo o limite, tá? Porque daí o cosseno aqui vai ficar cosseno de 0, que vai dar 1, já não dá mais 0 no denominador e tá pronta a questãozinha, tá? Vamos ver a terceira aqui, diz aqui, ó. Dada a função, sabendo que f de x possui 3 raízes reais e distintas, determine os valores de x em que f de x é um vértice. Bom, para a gente encontrar esses valores, né, a gente tem que encontrar a primeira derivada, certo? E a partir da primeira derivada eu calculo quais são as raízes, tá bom? É bem simples. Então, primeiro, ó, tá aqui a função, primeiro eu calculei a primeira derivada, depois disso eu calculei quais são as raízes de cada uma dessas funções. Encontrei o x1 e o x2. Certo? Vamos ver outra aqui. 4. Associe as funções às suas respectivas derivadas. Então, esse daqui é um limite fundamental. A gente já sabe que dá 1, né? O outro limite, ó, eu vou fazer essa técnica aqui, ó, de dividir tudo pela incógnita ali de maior expoente, né? Divido tudo por x ao cubo. Vou encontrar 1, 3 sobre x, menos 4 sobre x ao quadrado, 3 mais 1 sobre x ao cubo. Quando eu levo esses limites por infinito, isso daqui vai dar 0, esses limites que estão divididos, né, pela incógnita. E o resultado deu 1/3. Tá? E na terceira é o seguinte, ó, derivo, né, ó, vou derivar essa funçãozinha, deu 3x ao quadrado, vou derivar x ao quadrado menos 1, deu 2x, e quando eu calculo o limite em 1, eu encontro 3 meios. Tá? Então, essa questão 5 dava a forma do lucro, que eu botei aqui em cima, ó. E daí pedia o número de peças a serem produzidas para ter um lucro máximo, ou seja, está perguntando o x máximo ali, né? Então, o que a gente sabe? Que isso daí é quando eu igualo
a primeira derivada a zero. Tá? Então, o que eu vou fazer primeiro? Primeiro, vou pegar uma outra cor aqui. Eu vou montar a expressão do lucro. Encontrando a expressão do lucro, eu vou calcular a derivada. E calculando a derivada, eu vou igualar ela a zero. Igualando ela a zero, eu encontro o valor de x. Certo? Bom, aqui no método de Newton, vamos fazer uma aproximação aqui para o x1 igual a zero. Claro que aqui é importante a gente conseguir chutar um valor próximo, né? Ou a gente ir tentando os valores e fazendo uma aproximação. Claro que isso aqui não tem uma regra, né? A gente pode ir testando alguns valores. Eu vou testar com x igual a zero, então a gente vai calcular a derivada dessa função. A função é x mais e na x e a derivada é e na x mais 1, ou 1 mais e na x. Tá? Bom, a gente já tem aqui a relação para encontrar o x2 eu vou botar, não vou botar direto, vou botar a relação aqui, tá? Para vocês entenderem. Xn mais 1 é igual a x na n menos f de xn sobre f' de xn. Certo? Aqui a ideia é nós ir fazendo umas iterações até chegar próximo dessa raiz. Então, vamos lá. x2 vai ser igual a x1 menos a função f calculada em x1 sobre a função, a derivada, né, dessa função calculada em x1. Tá? Isso daqui então vai ficar da seguinte maneira. Vou fazer aqui do ladinho. Ó, x2 vai ser igual a 0 menos 0 mais e na 0 sobre e na 0 mais 1. Então, eu encontro que o x2 vai ser igual a menos 1/2, né? Certo? Ou seja, isso aqui vai dar igual a menos 0,5. Com esse valor, a gente vai calcular o x3, tá bom? Bem, deixa eu botar aqui. x3 igual a x2 menos f. Claro que a gente tem que ir testando para ver se o erro ali, né, fica próximo. Eu não vou fazer porque senão vai demorar muito tempo para a gente acabar essa questão. Mas vocês podem ir fazendo, tá? Não tem problema. Então, aqui eu vou ter que o x3, vou fazer aqui do ladinho, vai ser igual a menos meio menos meio mais e na menos meio sobre e na menos meio mais 1. Fazendo isso, eu encontro que o x3 é igual a menos 0,5663. Agora a gente vai calcular o x4.
tá? Claro que esse x3 também não ia passar no nosso critério ali, tá? Eu vou deixar para o último, porque daí calculando o último vocês vão ver como é que a gente calcula os outros, tá? Então vai ficar x3 menos f de x3 sobre a derivada em x3. Bem, isso daqui vai ficar assim, ó. x4 é igual a menos 0,5663 menos 0,5663 mais e na menos 0,5663 sobre e na menos 0,5663 mais 1. Então, encontro que o x4 é igual a menos 0,5671. Ora, agora a gente vai testar, né, o critério. Qual é o critério? A gente tem que fazer, ó, o módulo aqui, de x4 menos x3 e ver se isso daqui é menor que 0,01. Quando a gente fizer esse módulo, a gente vai encontrar 0,0008, que é menor que 0,1. Então, a gente pode afirmar que essa raiz ela é muito próxima de menos 0,5671. Certo? Bem, esse problema aqui, ó, visto que ele é um problema de otimização, é necessário a gente relacionar o raio e a altura da lata por meio de alguma equação. Nesse caso, serão utilizadas duas equações, o volume e a área total, que deve ser mínima, né? Então, o volume vai ser π raio ao quadrado vezes a altura, e a área total, que vai ser 2π raio ao quadrado mais 2π raio vezes a altura. A gente sabe, e sabendo que esse cone ele deve ter 90, né, π centímetros cúbicos, então vamos calcular. Ó, 90 π é igual a π r ao quadrado vezes h. Então tem aqui o h, eu vou fazer aqui do lado para não ocupar tanto espaço. H igual a 90 π sobre π r ao quadrado. Ou seja, o π eu consigo simplificar e encontro que o h ele é igual a 90 sobre r ao quadrado. Interpretando-se a área como uma função de r, a gente vai ter o seguinte, que essa função vai ser o seguinte, ó, a área em função do r vai ser 2π raio ao quadrado mais 2πrh. Só que o h a gente já consegue escrever ele em função da altura, né? A gente já fez isso. Então, substituindo, eu vou ter o seguinte, ó, que a área vai ser 2πr ao quadrado mais... aqui eu já vou colocar direto, ó, vai ficar assim, ó, 180 π sobre r, tá?
Agora, derivando essa função, eu encontro o seguinte. A derivada vai ser 4π. Vamos chamar aqui de... Peraí. Vou botar r ao cubo menos 180 π, tudo sobre r ao quadrado. E agora, igualando esse resultado a zero, deixa eu botar mais para cima, 4πr ao cubo menos 180π sobre r ao quadrado igual a zero. Eu encontro, não vou fazer todo o cálculo aqui para não ficar muito longo, vou encontrar que o r ele é aproximadamente 3,91. Se por acaso vocês ficarem com dúvida nessas resoluções aqui, vocês escrevam lá no Dúvidas da Disciplina que eu ajudo vocês nos passos que vocês sentiram mais dificuldade. Então agora eu vou substituir o h aqui por 90 sobre r ao quadrado e eu encontro então que a altura é aproximadamente 90 sobre 3,91 ao quadrado, que eu vou poder aproximar de 5,88 centímetros. Bem, nessa questão aqui, a sentença 1 ela vai ser verdadeira, pois um ponto de inflexão ele é ou são as raízes da segunda derivada de f de x. Por se tratar de uma função cúbica, a segunda derivada será uma função de primeiro grau, contendo somente uma raiz. A sentença 2 ela é verdadeira, pois os pontos críticos de uma função de quarto grau são as raízes da primeira derivada de f de x. Sabendo que a derivada de f de x é uma função cúbica, sabemos que possui 3 raízes e, portanto, f de x tem 3 pontos críticos. E a sentença 3 ela é verdadeira, pois a derivada segunda de f de x é uma constante, assim ela não tem raízes, certo? Então, todas as questões são verdadeiras. Bem, aqui é o seguinte, né? A sentença 1 ela vai ser verdadeira, porque a derivada dessa função aqui, x ao cubo, ela vai ser 3x ao quadrado. E assim, essa função ela vai ser crescente, ela vai ser crescente de menos infinito a infinito. Então, ok, verdadeiro. A sentença 2 é verdadeira, né? Por quê? A derivada, então vamos fazer aqui, f de x é... Bom, eu vou botar direto a derivada porque a função vocês já estão enxergando ali, né? É da número 2. Então, a derivada vai ser x ao quadrado menos 5x mais 6. E essas raízes vão ser 2 e 3, certo? E a 3, vou botar aqui embaixo,
é verdadeira? Pois a gente tem que a f', a derivada primeira, né, é 12x² mais 6x, e que a segunda derivada é 24x mais 6, e, ou seja, a terceira derivada vai ser 24, certo? Então, nessa questão aqui, primeiramente, a gente precisa relacionar essas variáveis por meio de alguma equação. Nesse caso, a gente vai usar duas. Uma é o volume, vou botar aqui, ó, que é AB vezes H, né? Porque é uma caixa de papelão, né? Como se fosse um paralelepípedo, tá bom? E a gente também precisa da área total, tá? Então, área total, que é 2AB mais 2 vezes 20 vezes A mais 2 vezes 20 vezes B. Ainda aqui nessa do volume aqui, eu não substituí, né? Mas já diz ali que a altura é 20. Então o volume é AB vezes 20, ou 20AB. Tá bom? A gente sabe que AB estão relacionados pelo volume. E a gente quer determinar as dimensões de A e de B, que fazem que a área total seja mínima. E a gente sabe também que o volume precisa ser de 10.000 centímetros cúbicos. Assim, o que a gente vai ter? Ó? Que 20 AB é igual a 10.000. Ou seja, vou isolar o B aqui, ó. Eu tenho que B é igual a 10.000 sobre 20A. O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir esse B na área total. Então, vou botar aqui, ó. Tá assim, ó, área total igual a 2A vezes 10.000 sobre 20A mais 40A mais 40 vezes 10.000 sobre 20A. Isso daqui tudo vai ser igual a 1.000 mais 40A mais 20.000 sobre A. O que a gente vai fazer agora? A gente vai derivar a área total igual a zero, tá bom? Então, derivando, eu vou encontrar o seguinte, ó. 40 menos 20.000 ao quadrado e vou igualar a zero. Então, isso daqui vai ficar assim, ó. Menos 20.000 igual a menos 40 ao quadrado. Então, aqui a gente vai ter que passar aqui para baixo, aqui, tá? Menos 40 ao quadrado mais 20.000 igual a zero, tá? Aqui eu vou já poupando alguns passos aqui, pessoal, para ficar mais rápido a gente fazer. Então, vai ter que A ao quadrado é igual a 500. E o A, ele vai ser a raiz de 500, que a gente vai aproximar
de 22,36, certo? Logo, a gente consegue calcular o valor do B, porque ó, o B ele vai ser aproximadamente 10.000 sobre 20 vezes 22,36. E isso daqui vai dar aproximadamente 22,36, certo? Bom, se f de x é uma função derivável, então f' de x nos dá a inclinação da reta tangente, né? F' de x vai nos dar a inclinação da reta tangente no ponto x, f de x, certo? Portanto, a gente quer saber os valores de x, né, em que f' de x seja maior que zero e f' de x seja menor que zero. Então, olha só, a derivada dessa função ela é x ao quadrado menos 5x mais 6, certo? E quando eu igualo essa função, essa derivada a zero, eu encontro x1 igual a 2 e x2 igual a 3. Fazendo o estudo de sinais, a gente tem o seguinte, ó, que a função, a derivada, ela vai ser maior que zero, ou seja, eu vou ter que f de x vai ser crescente nesse intervalo aqui, ó, de menos infinito até 2, união com 3 até infinito, tá? É só lembrar do gráfico dessa função aqui, né, pessoal? Ó, tá aqui. 2 e 3, ou seja, do menos infinito até o 2 e do 2 até o 3. Ali ela vai ser crescente. E eu vou ter que essa função aqui, essa derivada, ela vai ser menor que zero, ou seja, a função f de x vai ser decrescente em aquele intervalinho ali, né, que eu mostrei para vocês aqui, ó, do gráfico, ó. Quando é que o gráfico está para baixo? Entre o 2 e o 3, tá? A gente poderia colocar, não, mas aí o intervalo é fechado. Mas se o valor da função, o 2, fosse fechado ali, quer dizer que a função vale zero, né? E daí não estaria dentro dos casos que a gente quer, certo? Bom, aqui para finalizar então, se y é a quantidade de pães que o padeiro faz após x horas, a gente quer saber o ponto de inflexão de y. Portanto, é necessário a gente derivar y duas vezes, igualar a zero, a fim de encontrar os pontos cuja inclinação da reta tangente passa a decrescer ao invés de decrescer. Então, vamos lá. Ó. Y' vai ser menos 3x ao quadrado mais 16x mais 3. E y, duas linhas, vai ser menos 6x mais 16. Ou seja, eu vou igualar isso a zero, né? A segunda derivada eu vou igualar a zero para encontrar o ponto de inflexão. Encontro que o x é igual a 2,6, certo? Então, olha só, 2,6, isso daqui é 2,6 horas, tá, pessoal? Então, eu vou fazer o seguinte, ó
Isso dali é 2 horas mais 0,6 horas, né? Ó, 2 horas mais 0,6 horas. Então, o que eu vou fazer? Ó? 1 hora tem 60 minutos. 0,6 horas são quantos minutos? Tá? E eu vou encontrar aqui que o x é igual a 36 minutos. Tá? Claro, como a gente fez aqui uma aproximação, então vai dar bem próximo, ou seja, 2 horas e 40 minutos, tá? Aqui é 2 horas e 60 minutos, seria 3 horas, né, pessoal? Tá? Certo?